Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento. Onde não havia nada, agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. A Patrícia colocou logo no início da aula que fala sobre as mudanças das cidades. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje na aula de geografia, sobre as cidades mudas, as cidades têm história. Então, nós vamos pegar o nosso livro de geografia, vai abrir na página 72, no capítulo 3, que está escrito assim: as cidades têm história. A tia vai ler o textos, somente os textos que tem no livro, até onde nós vamos fazer, e depois vocês vão desenvolver a atividade deles, tá ok? Então vamos lá. As cidades têm história. Conhecer a história de uma cidade é saber como ela se originou e quais mudanças ocorreram ao longo do tempo. Podemos saber, por exemplo, quais elementos existiam em sua paisagem que atualmente não existe mais. Ou ainda, como era o modo de vida dos seus habitantes em épocas passadas. Compare as fotos abaixo, observe como era uma cidade de Belo Horizonte em 1934 e como ela ficou em 2014. Olha como ela era antigamente e olha como ela é em 2014. Olha como ela mudou. Quase não tinha prédios, quase não tinha árvores. Tá vendo? Agora vamos para a página
Voltando na página 73, no número 2 é para vocês fazerem no caderno, tá bom? Como era o lugar onde você vive e como ela é atualmente. Então, isso é para vocês fazerem no caderno de vocês na parte de geografia. Eu vou botar um modelinho de como vocês devem fazer no caderno. As cidades mudam. Ao longo do tempo, acontecem muitas transformações no espaço urbano. A cidade cresce, surgem novos bairros e o número de construções aumenta. Também são construídas ruas e avenidas. Alguns locais ou construções da cidade podem desaparecer para dar lugar a outros ou mudam sua função. Por exemplo, uma construção que no passado serviu em moradia, atualmente pode ser utilizada como museu. Então, o que acontece às vezes com o passar do tempo? Vou dar um exemplo. O Museu de Petrópolis da Casa de Dom Pedro. Ali era a casa de Dom Pedro, não é? Só que agora ele é o quê? É um museu. Então, isso acontece. Agora vamos para a página 75. Mesmo que as cidades se transformem em alguns locais e construções são consideradas muito importantes para determinados grupos sociais, esses locais em construção têm um valor simbólico coletivo e são reconhecidos como patrimônios culturais. No Brasil, há órgãos oficiais de preservação que são responsáveis para identificar e proteger patrimônios culturais, para que eles não desapareçam com o passar do tempo e passem a ser conhecidos pelas futuras gerações. Então, foi que a Patrícia mostrou a vocês na aula passada alguns patrimônios históricos da nossa cidade, que dali conta a história de quem viveu naquela época, tá bom? Aqui tem umas atividades 4 e 5, que aqui, quando tem esse balãozinho, é para vocês pensarem sobre as perguntas, tá? E embaixo tá escrito para vocês fazerem com um coleguinha de vocês. Então, vocês sabem que não tem como, vocês vão fazer sozinhos. Então, o número 6 também é para colocar no caderno. Agora, vamos para 76. O texto que você vai ler mostra uma sequência de fatos ao longo do tempo sobre a história de uma cidade. A história de Cuiabá. Inicialmente, Cuiabá era um pequeno povoado chamado Forquilha, formado por pessoas que procuravam ouro e pedras preciosas. Com o passar do tempo, novos habitantes chegaram. O povoado foi crescendo e se transformou em cidade. Atualmente, Cuiabá é uma grande cidade e é a capital do estado de Mato Grosso. Olha como a cidade mudou. Vista da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, em 2014. Aí, número 5, assim, escreva no caderno um texto contando a história do lugar aonde você vive. Também é no caderno, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades das páginas 73, 74, 75 e 76 e 77, tá bom? Mãos à obra, boas atividades e até a hora da correção.